Bem-vindos a mais uma edição do Pérolas a Porcos, um podcast sobre vinhos, produzido e apresentado por mim, Vasco Cotovil. Aqui as pérolas são os nossos convidados e o porco, bom, o porco sou eu. Um inófilo com sede, muita sede, a sede de aprender, naturalmente. E o meu convidado de hoje é o Vítor Claro, produtor dos vinhos Dominó. Para quem não sabe, o Vítor começou na cozinha, entre tachos e pratos, mas já há mais de 10 anos que o foco é outro. O coração chamou pela vinha, em Porto Alegre, e agora, quando a uva está pronta, a mise en place faz-se na adega, entre as barricas e os copos. Da ponta leste para a ponta oeste, nos últimos anos tem explorado também pequenas parcelas em Colares e em Carcavelos. Vítor, bem-vindo. O que é que o vinho tem que a culinária não tinha? Olá, Vasco. Não tenho nada que a culinária não tenha. São duas aproximações, complementaram-se muito. Quem gosta de comer, em princípio, a grande parte das pessoas que gostam de comer gostam muito de vinho, gostam muito da combinação entre o vinho e a comida, e acho que são coisas que se complementam muito bem. A grande diferença, de facto, é que na parte dos vinhos, o sentido que tem é um sentido muito mais vertical, estamos muito mais ligados desde a origem da produção, que é uma coisa que no restaurante não temos, não é? A ideia de fazer vinho está muito mais perto da produção e da transformação. Temos um controle e uma proximidade muito maior a todo o processo do que na parte do restaurante, onde temos um acesso menor a Trabalhas com o que te chega e muito mais, sim. ok. E como é que surge no fundo, este bichinho? Foi também na cozinha? Como estavas a dizer, quem trabalha neste mundo tem sempre, se calhar, a harmonização em mente, mas Não, eu acho, não. Isto depende muito da sorte. Eu tive muita sorte em muitas coisas. Tive a sorte, na altura certa, de receber uma chamada do Dirk. O Dirk, por acaso, era sócio de um restaurante e eu fui convidado para ir tomar conta da cozinha desse restaurante e conheci o Dirk nessa altura. Estamos a falar no final de 2004 e epá, tive a sorte de provar vinhos com ele e mais tarde, quando voltei a trabalhar com ele no Porto, tive a sorte de ir visitar várias vezes a adega dele e cozinhar muitas vezes a casa dele. uma iniciação de luxo ao mundo dos vinhos, com o Dark Newport. Epá, pois foi mesmo muita sorte. Provei muitos vinhos que eu tenho plena noção que se calhar nunca mais vou provar na vida e que hoje são pura e simplesmente incomparáveis. Não é possível ao humano normal, dentro da razoabilidade, comprar os vinhos que eu tive a sorte de provar com ele. Alguns repetidas vezes. E tive a sorte disso tudo acontecer na altura certa, porque também vi muitas pessoas provarem esses vinhos comigo a quem não disse nada, não se emocionavam com nada, e eu, se calhar também tem a ver com a idade que eu tinha, com a idade que o Dirk tinha, que a vontade que ele tinha de ensinar e de mostrar e de partilhar. É difícil dizer revolução. Ele não fez uma revolução, mas ele é uma personagem suficientemente marcante na história dos vinhos em Portugal para o que aconteceu depois dele ser muito diferente do que aconteceu antes dele antes da sua personalidade ativa, não é? Antes dele ter deixado a marca que deixou e continua a deixar. Consegues precisar, se calhar, o momento onde decidiste isto também é o que eu quero fazer? Isso foi muito mais tarde. Durante muito tempo eu de facto foi crescendo o fascínio de perceber um bocadinho mais sobre vinhos. Comecei a querer ir visitar outras adegas, perceber o que é que faz os vinhos serem tão diferentes. Durante esta altura que conheci o Dirk, nunca, não sei se realmente se alguma vez consideraria fazer vinho, se era uma coisa que me passava pela cabeça. Eu acho que não. Mas mais tarde, uns 3, 4 anos depois disso, em 2009, 2008, 2008 a 2010, trabalhei num hotel que é uma adega muito grande, tem um restaurante, tem um hotel que é a Herdade da Malhadinha, e aí sim trabalhei diariamente durante as 2 vindimas, durante os 2 anos que lá tive.
E aí foi a primeira vez que eu tive uma ideia muito tácita de que queria experimentar fazer um bocadinho de vinho. E um dia desafiei um amigo meu, que era o enólogo, que lá estava, para fazermos uma barrica de vinho. Mas ali seria o sítio, se calhar era difícil, não era... Eu já tinha alguma ideia do tipo de vinhas que eu gostaria de experimentar, do tipo de sítio, e não era aquele sítio. E à nossa frente estava uma colega nossa, trabalhava também no hotel, que disse que tem um tio-avô com uma vinha em Porto Alegre que ela achava que estava abandonada. E eu fui lá ver a vinha com esse meu amigo. Depois o Rui acabou por não encontrar, achou que não era confortável ele entrar na ideia de fazer vinho. E epá, eu segui em frente. E sem saber muito bem, depois combinei, levei lá o Dirk, fui ver as vinhas em questão. Depois, passadas umas semanas, fui lá o Luís Seabra, que na altura trabalhava com o Dirk. Também alguém, epá, das pessoas com quem eu mais falei sobre fazer vinho, com quem mais aprendi sobre o que é fazer vinho. E pronto, pá, chegou a altura que tinha que comprar as uvas, era sim ou não, e eu decidi, olha, vou comprar umas uvas, fiz contas para fazer 2 barricas de branco, 2 barricas de tinto. Na altura comprei um tonel muito velho ao Diogo, ao pai do Diogo, ainda não havia, o Diogo nessa altura ainda não estava, Barbeta não era livre. da Vila Gomes, o Diogo. Diogo Gomes, foi um tonel ao Zé, e veio ao Dirk, e o Dirk ofereceu-me 4 barricas, ofereci o tonel e ofereceu-me 4 barricas. Foram as 4 barricas com que eu comecei a fazer vinho. Foi 2010, 2011, 2012. Foram sempre 2 barricas de branco, 2 barricas de tinto. Depois em 2013 cresci um bocadinho. Depois em 2014 foi quando a Rita aparece. E é aí que isto começa a ganhar uma forma séria. Não foi uma coisa premeditada, não. Foi um plano de negócios que eu tivesse que pensar que tinha que investir tanto com uma rentabilidade X. Começou a ser uma coisa onde eu punha gastava muito pouco dinheiro e muito pouco tempo. E fui aprendendo a perceber como é que se faz esta coisa de transformar uma fruta nesta bebida. Qual é que é o ponto mágico em que isto deixa de ser um alimento e passa a ser outro alimento, mas Sim, mas algo mais, não é? algo mais. Daquela magia que é a fermentação, que é aquilo que mais me fascina. Sim, é ciência, mas ao mesmo tempo também tem uma certa magia. Sim, eu vejo muito essa magia. E custou-te largar a culinária? No fundo, como tu disse, a certa altura isto passou a ser um projeto mais a sério. Não, Ou largar, se calhar não largar. não mas- larguei a culinária, porque eu continuo a cozinhar. Acho que não desaprendi. Acho que estou a cozinhar melhor agora do que estava. O que eu tive que largar foi ter um restaurante quando eu percebi que não sabia ter restaurantes. Gosto muito de cozinhar. Tenho plena noção que não sou o melhor cozinheiro do mundo. Se calhar nem sou o melhor cozinheiro da minha rua. Mas há coisas que eu acho que sei fazer bem. Há coisas que eu sei que são prazerosas e que são suficientemente válidas para serem chamadas boas. Epá, mas transformar isso num negócio viável num restaurante é outra história. E eu, ao fim de 5 anos, percebi que não sei fazer isto. De certa forma acabaste por conseguir o melhor dos dois mundos, não é? No fundo mantens essa ligação à culinária e consegues focar-te ou fazes a parte do negócio, por assim dizer, ligado ao vinho. Sim, isso toda a gente faz, não é? Toda a gente come, toda a gente de alguma maneira que estuda em casa. Eu continuo a ter um grupo de ex-clientes lá do restaurante e não só, depois entretanto o grupo foi crescendo. E uma vez por mês juntamos e faço-lhes um jantar. Continuo a fazer isso para desaforrar e dá-me um gozo imenso. Não tenho saudades nenhumas do ritmo de vida do restaurante. Entretanto, desde que fechei o restaurante, são mais 2 filhos e a qualidade de vida que eu tenho tido a nível de tempo familiar, não sei se estaria disposto neste momento para abdicar. Passando para o projeto Dominó, o que é que tu viste
em Porto Alegre que te convenceu? O que é que naquela vinha e depois, enfim, naquela zona, te disse: não, é aqui que eu quero fazer vinhos? Tudo começou em Colares. Quando eu comecei a ver as vinhas velhas de Fontanelas. O primeiro sítio onde eu ouvi vinhas que me fascinaram, de olhar para pá, isto é heroico trabalhar aqui. Daí fui tentando entender esta questão que se fala das vinhas velhas. Epá, o velho chavão do terroir. Quê? E porquê é que tanta gente falava das vinhas do vinho de Porto Alegre e porquê é que hoje em dia o vinho alentejano é tão, como é que eu ia dizer, está tão homogeneizado, está tão dentro do mesmo padrão. E de facto, quando comecei a ver as primeiras vinhas, as vinhas com que a gente hoje principalmente trabalha, estamos a falar de uma vivenda que tem 1000 metros de vinha atrás de casa, outras têm 300 metros quadrados de vinha atrás de casa, e nesses 300 metros quadrados tem se calhar 7 ou 8 castas. E o porquê dessas 7 ou 8 e não ser só uma, nem duas, e porque é que eram castas que ainda por cima hoje nestas vinhas novas não há. Achei que o desafio seria tentar entender por meio artesanal e por meio de mais autenticidade possível, entender o que é que havia nessas vinhas. Portanto, nós temos duas marcas. Estamos a falar do projeto Dominó. O Dominó começou em 2010, quando eu compro uvas em duas vinhas, que eram da mesma pessoa. E pronto, e por aí continua. E entretanto, em 2015, eu e a minha mulher, a Rita, que entretanto passou a ser a minha mulher, alugámos a primeira vinha. Em 2016 alugámos uma em Lisboa. Depois em 2018 um amigo meu de há vários anos tem uma propriedade no Estoril, tem uma vinha com um bocadinho mais de 1,5 hectares. Então fomos ver a vinha, é uma vinha na região de Carcavelos, uma quinta muito antiga, com uma vinha reconstruída, replantada em 1990. Epá, que eu acho que é uma potencialidade de vinho que não é único, mas é muito, muito boa. Há vários sítios em Portugal com potencialidades boas para fazer vinho. E pronto, acabámos de tomar conta dessa vinha e foi em 19, 20, 21, 22, 23. Fizemos essa vinha durante 5 anos. Vamos então provar um dos teus vinhos. Queres apresentar? Quero. Este é um Samarra, é um vinho feito nessa quinta, que é a Quinta da Samarra. Essa vinha são solos parecidos, são argilo-calcário, estes dois vinhos, castas muito diferentes. Isto é principalmente Castelão. Mas acho que até agora é dos vinhos que a gente fez, estão mais perto do nosso objetivo, como expressividade e como produto final. É engraçado que no meio dessas coincidências todas, embora obviamente com as suas diferenças naturalmente, tu acabas sempre a produzir vinho, mesmo que de parcelas de outrem ou na tua própria vinha, de terroirs com bastante frescura. A frescura, epá, é sempre em princípio, nos sítios onde não há frescura para fazer vinho, não há uva. Nos sítios onde tradicionalmente se planta uva, há, incrivelmente, na Granja Amareleja, que é um sítio onde todos os anos se batem recordes de temperatura e de calor e de seca e inferno daquilo tudo. Lá se adaptou uma casta que é um moreto, plantada em pé franco, com umas vinhas em vaso com 1,5 palmo de altura, muito bem protegidas do calor, com uma pele grossa, com muito taninho, com muita acidez, e naquele sítio percebeu-se que naquelas condições se consegue manter alguma frescura e fazer algum vinho. Não se compara com uma zona mais fria, mas a verdade é que em vários sítios onde aparentemente
não haveria frescura, consegue fazer vinho e consegue-se manter o lado fresco desta bebida, não é? Espanta-me mais em zonas que são obviamente frescas fazer vinhos quentes e pesados e chatos. Isso espanta-me francamente mais. Então, se calhar, deixa-me pôr a coisa de outra maneira. Se há coisa que liga a Porto Alegre, à Draga, a Carcavelos, é esta frescura que até bem recentemente não era algo que o comum dos mortais em Portugal estava à procura nos vinhos. Creio que muitas pessoas da minha geração, de gerações mais antigas também, cresceram com esta ideia de que o vinho é tinto, é ser quase uma pomada, não é? Esta expressão. E as pessoas iam à procura de madeira, de calor, de vinhos Sim, mas é o que eu encorpados, estou a e tu dizer. foste fazer uma coisa diferente. Eu acho que isto não tem a ver de facto com o sítio. Eu vejo um desafio em conseguir fazer um vinho fresco e leve e fino na Granja Marleja. Vejo este desafio mais interessante do que ir para a costa atlântica e fazer vinhos com 15 graus e carregados de peso, não é? Mas porquê é que foste em direção. Foram coincidências tudo. Também Mas havia certamente, estava a dizer, um perfil que tu gostavas. há um perfil que eu gosto, claro. É isto. E tem a ver com os primeiros grandes vinhos que eu bebi. Me emocionar não foi um Clos de Chêne do Lafarge de 86. O primeiro vinho da Borgonha que eu vi, que eu fiquei, epá, lembro-me cristalinamente desse vinho, como se tivesse sido ontem. Nunca tinha bebido nada assim. Foi exatamente epá, uma linguagem nova. Provar uma coisa diferente de tudo aquilo que a gente já viu na vida. Depois vai-me acontecer mais algumas vezes na vida com outras coisas, mas aquela foi mesmo muito, muito nítida e eu tenho a ideia que me vou lembrar sempre daquele jantar, não me lembro do que é que comi, não me lembro de mais nada do que comi, mas lembro daquele vinho, daquela noite, foi o primeiro grande vinho, primeira grande Borgonha que marcou. Esse perfil e perceber, pô, é mesmo isto que eu gosto no vinho. Super fino, super leve, delicado, mas ao mesmo tempo com músculo suficiente para não ser só uma coisa frágil. E é isso que nós tentamos. Então vamos se calhar provar o Ferreira e Claro Samarra 2021. Sim, eu estava a explicar. Dominó, neste momento, é uma marca de vinhos feita com uvas que nós compramos. Temos o Dominó Colar, que é feito com as uvas que compramos em Colares. Temos um vinho rosé feito com uvas que compramos em Carcavelos, e também ao lado do Estoril, do outro lado da estrada desta vinha. E depois em Porto Alegre temos 6 vinhos diferentes, 2 de parcela e 4 de várias vinhas misturadas. E depois temos uma marca que é o Ferreira e Claro. O Ferreira e Claro é uma marca de vinhos feito com uvas que nós fazemos à agricultura. Já lançámos 2, que é o Fonte Fria e o Samarra. O Fonte Fria é o nome da vinha da nossa casa em Porto Alegre. E o Samarra era a quinta desta vinha em Carcavelos, na região do Estoril, na região de Carcavelos, no Estoril, que a gente tratava. Para quem se calhar, porque Carcavelos não é uma região óbvia para a maior parte das pessoas, se calhar. Quem pensa em Carcavelos, se calhar pensa em praia. O que é que define o terroir de Carcavelos? Terroir de Carcavelos é como Colares, mas sem um inverno de 12 meses por ano. É a grande diferença. Eu costumo apresentar estes vinhos como, mais do que atlânticos, a zona de Carcavelos é uma zona mediterrânica. Mais do que atlântica. Há ali aquela mini montanha que vai desde Sintra até ao Cabo da Roca e todos os ventos do norte param nessa montanha, na Serra de Sintra. Portanto, tudo o que está virado a norte da Serra de Sintra, que começa em Colares e estende Viriceira, Magoito, Torres Vedras, Torres Vedras, Lourinhã, por aí fora,
aquela primeira zona onde param os ventos todos do norte é se calhar uma zona de uma influência atlântica, se calhar talvez a mais vincada que temos em Lisboa, né? Que a gente diz no país, que a gente diz que é onde o inverno vai passar as férias de verão. E isso acho que cria um clima muito próprio para uma coisa muito especial nos vinhos. Na parte sul da serra é verão, é ameno, tem mesmo influência marítima. Eu lembro do dia que nós fizemos uma vindima. Epá, eu não sei se não trouxe mesmo em 2021. Nós temos um trator pequenininho e epá, eu fiquei assim de gasóleo a meio da vindima. Eu já estava cansado, eu tinha que ir buscar uma chave de fendas, depois tinha que se tirar um parafuso, desfarrar, dar à bomba, uma pessoa dar a chave, o outro a apertar o parafuso, a massagada, epá, não me apetece nada, eu vou para casa. Amanhã trata-se disto. Epá, quando cheguei a vinho, o trator no dia a seguir estava encharcado em água. Com uma maresia, o trator estava completamente encharcado no fim de agosto. E durante o dia estavam 30 e tal graus. E de manhã tinha o trator encharcado em água. Não é uma coisa muito óbvia, mas isto diz muito sobre aquele sítio, sobre as condições daquele sítio e os desafios desse sítio. Portanto, tens essa maresia que ajuda a equilibrar o calor, se calhar intenso. Se ajuda, é muito desafiante, porque calor e água para as doenças é o que a gente não quer, mas é a amplitude térmica que existe naquele sítio, sempre com dias amenos e quente e sempre com noites frescas, com um solo muito calcário, são a chave para aquele sítio. De facto, não é um sítio óbvio hoje em dia, mas como Polares não é um sítio óbvio. Se tivesses que explicar a alguém o que é que do terroir está presente neste vinho, o que é que dirias? Calcário. Calcário, a frescura de acidez que isto tem é uma coisa que só se encontra em solos calcários. Pai, de facto, vamos ver as melhores regiões de vinho do mundo. Há uma boa parte. A Borgonha, calcário, Champagne, calcário, Bordeaux, calcário. Há uma zona grande do Loire que eu gosto muito, que é de solo calcário. Barolo é um maciço calcário. Bairrada, uma zona calcária. Não há receitas para vinho. Mais uma vez, como eu estava a dizer, a Granja Amarleja não é calcário, são areias num deserto e aquilo faz vinhos e consegue fazer vinhos bons e frescos. Não há receitas, mas ajuda. Não há receitas, mas há ali algumas coincidências em vários que não são, não são possíveis de pôr de parte. E de facto, para aquilo que eu gosto, quisermos fazer vinhos pesados e alcoólicos, não vamos para o calcário. E há muita gente que eu sei que prova este vinho e que diz: epá, isto tem um bocadinho de acidez a mais para mim. Falámos há bocado de Porto Alegre, da frescura de Porto Alegre, falamos da frescura de Carcavelos, também de Colares. Isto eram características que as pessoas há uns anos não, se calhar não era a prioridade quando iam ao supermercado ou uma garrafeira comprar um vinho. Não. O que é que. Nós importamos muita coisa, não é? Nós temos uma capacidade de importar cultura. Agora festejamos os meus filhos, veem o Halloween como eu vi ao Carnaval. Tu lembras-te de festejar o Halloween? Não, Ninguém se lembra. Mas nós importamos isso. Mas isto importa-se. Estes hábitos e estas culturas importam-se. Nós importamos o ketchup. E juntamente com o ketchup importamos um gosto americano. Este gosto doce. Isto é uma Robert conversa. Parker também, Como? um bocado com o Robert Parker, com esta ideia de vinhos carregados. Robert Parker, capacidade muito. É uma personagem incontornável com um impacto gritante naquilo que se faz hoje no mundo dos vinhos, não é? Então, como é que tu vês esta mudança que tem havido nos últimos anos, que começa também assim, em Paris e em França, e depois já pegou um bocado hum, um pouco por todo lado, e em Portugal eu diria que se calhar um bocadinho mais tarde, mas também já bem assente esta ideia dos vinhos naturais, vinhos mais frescos, menor intervenção, preocupações com uma agricultura sustentável mais vincadas também, e acho eu também
menos álcool, mais leveza, se calhar mais ao encontro daquele Borgonha que tu bebeste. Sim. Epá, eu falo contra mim também. Nós somos todos um bocadinho fashion victims. E, e caímos também facilmente nos exageros. E o que está acontecendo nos vinhos também é um bocadinho isso. As modas não são uma obra do diabo, não é? As modas são aquilo que as pessoas mais... há um maior grupo de pessoas a adaptar-se e a gostar de consumir aquilo, mas depois também se fartam. Depois passam a gostar mais de outra coisa. Isto está tudo certo. Mas dentro destas ondas há sempre a necessidade, não é doce, eu vou fazer ainda mais doce, e faz ainda mais doce. Os vinhos alcoólicos, o que é preciso é o vinho ter madeira e cor e álcool. Pá, vamos secar as uvas ao máximo, vamos pôr serraduras e paras de madeira, que vocês gostam disto a saber a madeira, pimba, serradura e paras de madeira, e as uvas quase secas e fazendo um vinho com 15, 16, 17, 18 graus. Tudo no exagero. Isto necessariamente terá de ter o efeito oposto do outro lado, que é alguém a fazer um vinho muito, muito, muito levezinho, muito fresco, muitas vezes fresco demais, apanhado cedo demais, apanhado... Mas são os pontos em que as modas têm que ter o ponto máximo e o ponto mínimo, e o elástico estica-se ao máximo. Há uns anos atrás havia os vinhos com rato vendiam-se. Os vinhos com uma grama e meia de volátil vendiam-se, e as pessoas vendiam, foram uns 2 ou 3 anos. E depois também rapidamente dizem, não, calma, não gosto assim tanto disto. Gosto, mas não tanto. Então, pronto, não pode ter tanta volátil. Tenho que ter mais cuidado e fazer vinho com menos volátil. Eu não quero usar sulfuroso, não uso, mas não pode ter rato. Porque agora, afinal, já toda a gente percebeu que o rato é um defeito e ninguém quer o vinho com rato. Pronto, isto vai se adaptando. Mas sentes que, apesar de, obviamente, que há essas dentro da moda e dentro desses extremos, temos esta ideia de terroir que se calhar está hoje mais presente do que esteve no passado. E depois esta ideia de também porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, há até quem diga que estamos a consumir menor quantidade ou pelo menos vinhos menos alcoólicos. Achas que o core, no fundo, do mundo dos vinhos se moveu mais para esta zona? Bom, esta coisa de quem bebe este tipo de vinhos e dá atenção a isto é isto. Não é? Mas então se pode esquecer que o preço médio de vinho, de litro de vinho em Portugal é para aí 2 euros. A grande maioria das pessoas não liga, bebem um vinho tinto. Ainda se bebe esse vinho tinto. Pá, vou a um restaurante tradicional onde vou comer com o meu pai. Toda a gente continua a beber vinhos alentejantes com 14,5 e carregados de serradura. Mas pronto, há de ser assim. Se calhar a próxima geração vai beber cerveja e vai beber outras coisas e vai beber vinho mais leve e mais aberto e menos alcoólico. Não sei se a grande massa se moveu assim tanto. Sei que esta bolha dos vinhos, deste tipo de vinhos, neste perfil de vinho, e quem está com interesse para ir conhecer e beber este tipo de vinhos, acho que naturalmente está suscetível a estas mudanças. Eu ouço cada vez mais gente, ainda ontem à noite tive essa conversa. Pessoas com quem eu tenho muita confiança, digo isto a brincar, porque me vai ouvir agora no podcast vai dizer que eu sou maluco. Mas de facto toda a gente agora, eu agora gosto de vinho branco. Não gosto de vinho branco. Já está enjoado de beber o vinho que toda a gente foi convencida a dizer que isto é que era bom. Não, o vinho tem que ter álcool, peso, fruta, vinho de açúcar, fica bom. O vinho tem que ter isto tudo. E depois passaram os anos, os vinhos estão todos iguais. Todos os vinhos têm isto, todos os vinhos, e agora querem vinho branco. Mas vamos a ver que o vinho branco também vai ficar de pau. Depois começamos a querer outra vez e depois vinhos tintos e não sei o quê. Nós já cometemos muitos erros, devemos cometer muitos. Mas eu acho que temos um seguimento filosófico daquilo que a gente faz nos vinhos, e faz lembrar um bocadinho o Freitas do Amaral dizia uma coisa quando lhe perguntaram se ele se tinha chegado à esquerda. Ele disse, não, eu estou no mesmo sítio, o meu partido é que se foi chegando cada vez mais à direita. Eu tento ver o nosso trabalho assim.
tentar perceber o que é que a gente quer fazer, em que sentido. Bem, depois naturalmente as pessoas vão-se chegando mais para um lado ou para o outro, as pessoas vão consumindo mais de um estilo ou do outro, mas consciente que isto continua a ser um nicho e se isso vai ser sempre uma coisa muito pequena de um nicho onde é muito difícil vender vinho. Uma coisa que nós fazemos neste podcast é, eu peço sempre às pessoas para escolherem um produtor que consideram ser uma inspiração ou alguém que admiram, e quando falei contigo, falaste-me, também já mencionaste no Dirk Newport, falaste-me no Poirim, temos aqui uma garrafa, um Poirim Baga da Bairrada de 2020, da Quinta de Baixo, e queria que se calhar me explicasses porque é que escolheste este vinho, porque é que escolheste o Dirk. Já falaste um bocado que foi com o Dirk que surgiu este bichinho, mas o que é que este vinho em especial te diz? Epá, este vinho é se calhar o vinho mais revolucionário que ele fez. Há um primeiro vinho que eu digo que faz, que é o Charme, que é assim uma mega pedrada no charco. No final dos anos 90 é quando o perfil parcarizado chega ao Douro, assim tipo enxame de drones na Ucrânia. E é quando se começam a fazer aquele estilinho. E o Dirk faz o Charme, que é uma coisa quase oposta. O procedimento com que ele pega nas uvas para preparar o vinho é uma coisa muito, muito diferente de tudo o que se fazia na altura. Que é isto, faz muita extração a frio e depois tira logo as uvas, tira logo o sumo e o vinho sai com uma cor muito mais aberta, muito mais leve. Toda a gente dizia que era o Douro Borgonhês. E quando em 2000 não sei quando é que é, 2010 talvez, que o Dirk compra a Quinta de Baixo. Final dos anos da primeira década, ele começa a trabalhar na Bairrada, eu acho que é 2010, é o primeiro vinho que ele faz. Ele faz um vinho em 2009 com a Filipa Pato, um Nossa Calcário, pá, que é muito bom. Esse é um vinho, pá. O Poirim acho que é o sítio onde o Dirk, onde a Nani-Port começa a trabalhar do zero na agricultura e depois em casa a fazer vinhos no sítio que é a Bairrada, com a potencialidade que tem, frescura de clima, solos calcários, uma casta fantástica que é a Baga, que tem tudo o que é preciso, tem álcool, tem açúcar, tem acidez, tem cor, mas não tem cor a mais, e consegue fazer estes vinhos que são, aí sim, uma pedrada no charco na Bairrada, na altura em que Sim, um bairrada tradicional, ou que nós associamos, são vinhos de guarda, não é? São vinhos que não se, os primeiros 5 anos não é nada que não diga que não. Eu não vejo nada neste vinho que não diga que seja um bom guarda. Nós provamos agora os primeiros que ele fez, o Garrafeira 2012, que era um vinho, ainda é um vinho super polido, super fino, zero extração. É aquilo que eu aprendi com ele, que é esmagas as uvas, deixa estar quietinho, deixa a infusão fazer-se em vez da extração. E pá, os vinhos têm uns 12 anos e os vinhos estão novos, estão fantásticos. Se calhar usei o termo da forma incorreta, no sentido em que, Eu acho que o que estás a querer dizer é que eram vinhos que em novos são só embebíveis. exatamente, era Mas isso é um erro. exatamente, que nos primeiros 5 anos, Pá, isto é muito bom, mas isto só daqui a 10 anos é que se consegue ver. nos primeiros 5 anos era 100 anos, e possível, A magia, isto é uma utopia. Mas é aquilo que toda a gente quer, é aquilo que a gente anda à procura. é fazer as duas coisas. Se consiga ver já e que dure uns anos. Mas não achas que se calhar isso é o grande, no fundo, o que o Newport conseguiu, que é estes vinhos que, lá está, como tu dizes, são de guarda, ou que aguentam anos e anos e anos, mas que, pegando neste copo agora, acho que estão perfeitamente bebíveis, mesmo não estamos a comer nada, não, ou seja, consegues beber sem nada a acompanhar. Sim. Mas isso tem a ver, é um bocadinho técnico. É extrair ou não extrair, faz o vinho mais pesado ou mais... porque o vinho não é um detalhe, não é? O vinho são vários... É uma conjunção de várias escolhas e vários pequenos detalhes. E esses todos juntos
depois resultam no que for. Mas eu gostava de acreditar que um vinho que se consegue beber novo também envelhece. E a gente vê isso. O exemplo que eu estava a dar a Borgonha, classicamente, aquele vinho que eu provei, o Clos de Chêne, mesmo que hoje esteja muito diferente do que estava há 40 anos atrás, quando foi feito aquele 86 que eu vi com 20 anos, de certeza que não é um vinho imbebível. Tem que se trabalhar muito para se fazer um Pinot Noir imbebível e novo. Sim. É magnânimo o esforço de estragar para conseguir fazer um Pinot imbebível. E os Pinots duram. Um bom Pinot dura, bem feito, higiênico, dura anos e consegue-se beber em novo. Pegando no Poirinho, pegando no Niport e na inspiração que o Dirk tem sido para ti, como é que vês, no fundo, o futuro do projeto Domino? É continuar a fazer o que estamos a fazer, são acidentes. Temos tido acidentes a mais. Era, claro, queremos acabar de construir a adega que temos a meio, temos uma construção abarracada, sem grandes condições, muito melhores do que a que tínhamos, mas ainda sem grandes condições. Queremos acabar de construir, gostava de arranjar um bocadinho mais de vinha para nós. Queríamos ver a nossa vinha a trabalhar um bocadinho, sermos capazes de pôr a nossa vinha a trabalhar e a produzir um bocadinho mais, plantar as falhas que temos de plantas mortas na vinha. Isto é uma maratona, não é? Eu tenho aquela vinha, como eu estava a dizer. Não ambiciono ir fazer vinho, já tive aquele bichinho de fazer vinho aqui, fazer vinho ali, fazer vinho lá, e fazer... Pá, não, pronto, já experimentámos agir, não temos estrutura para isso. Não é o que eu quero. Quero fazer vinhos artesanais em casa. Quero continuar a fazer um modelo que a gente está a fazer de representação da Serra de São Mamede, as vinhas que são viradas a norte, as vinhas que são viradas a sul. Um vinho que é feito com um bocadinho de tudo o que há na serra e fazê-lo melhor. Fazê-lo com melhores condições. Gostava de engarrafar o vinho todo de uma só vez, na altura que eu acho que o vinho está bom. Não tenho nem armazém, muitas vezes não tenho dinheiro para as garrafas para fazer tudo de uma só vez. Gostava de melhorar aquilo que estamos a fazer. Continuar a melhorar. Acho que já não tenho idade para revoluções. Já quer dizer, não tenho, mas não quero, já não tenho aspirações revolucionárias. Quero continuar a fazer o que estamos a fazer, quero fazê-lo cada vez melhor. E nada, e é isso. Normalmente termino o podcast com umas perguntas de resposta rápida, uma espécie de rapid fire round, como dizem os ingleses. Portanto, resposta única, rápida, a primeira coisa que te vem à cabeça. Ok? Casta favorita. Vai ser o Pinot Noir. Ok. Casta que detestas ou que dispensas. Não tenho. Não tens. Não Uma quero carta. que dispense, não. Viognier. Engraçado. Já não és a primeira pessoa que me diz isso. Há algumas, já vi alguns bons exemplos. É Casta. possível, ainda não vi. Uma casta que achas que é desvalorizada, ou que normalmente as pessoas dão um pouco por ela, mas que tu achas que tem ali potencial. Não sei, o Castelão é uma grande casta, sempre fez grandes vinhos, foi muito desvalorizada e agora é muito valorizada outra vez, é muito procurada. Já não é justo dizer que é desvalorizada. Há várias coisas, mas é difícil escolher uma. O Moreto, por exemplo, no Alentejo, o que eu estava a falar, o Moreto da Aranja, Eu achei que ias dizer essa. é pouco valorizada e devia ser mais valorizada. Estou a ver se arranjo várias para plantar em Porto Alegre um telhão de Moreto, que acho que é uma casta de resistência ao calor, é uma casta de futuro. E uma casta que aches sobrevalorizada. Toriga Nacional, claro, não é? Ou Alicante, Toriga Nacional. Falámos. Clichê, toda a gente vai responder Toriga Nacional, não é? Ou toda a gente vai responder isso. Primeiro toda a gente plantou Toriga Nacional e agora toda a gente diz, isto é sobrevalorizado. Não confirmo nem desminto. Falámos no Dirk como inspiração. Se tivesses que pegar assim numa região fora de Portugal, ou num produtor fora de Portugal que consideres como um visionário, uma inspiração, quem é que... Há vários. Vamos sempre acabar com
com a vergonha e ramarei contigo e a história não sei o quê. Isso já é astrofísica, já é outra coisa. O Tom Luva, uma taça, foi muito importante para mim. E provei o primeiro vinho Mataça há uns, sei lá, uns 15 anos. O filho do Dirk tinha lá estado a estagiar. Ou não, o Dirk tinha um estagiário que tinha lá feito uma vinima, que é o Craig Hawkins, um sul-africano, e levou-nos uma garrafa, fiquei rendido. Uma expressão de vinho de zona quente, um calce, todo catalano. Sim. O Mediterrâneo quente, calor, que era um vinho polido fino. Eu outro vinho como aquele do Lafarge. Vinho que eu me lembro do dia, do sítio, da hora, com quem é que estava e do impacto que foi provar uma taça a primeira vez, uma taça tinto. Muito, muito importante para mim. Uma região favorita ou uma região onde gostavas de trabalhar, por exemplo? Gostava de trabalhar é Porto Alegre. Colares. Mas favorita não tenho também. Não. Pairing favorito? Esta é a pergunta perfeita para alguém que começou na cozinha. Champanhe com qualquer coisa. Umas ostras. Champanhe é... Quer dizer, nós vamos reduzir o vinho a champanhe e dizer que é o melhor champanhe ou o melhor vinho do mundo, não é? Mas é de uma versatilidade. Um bom champanhe um bom champanhe é brilhante. De facto, é mesmo muito bom. Mas um bom borgonha branco e um peixe grelhado. Melhor vinho que provaste recentemente? Recentemente, No último ano, por exemplo. um extra bruto da Marie Noël Ledru, no champanhe. Recentemente deve ter sido o que mais me impactou. Recentemente li um livro do Pierre Ferric, produtor da Alsácia. Ele dizia que recebia muitas pessoas na adega, alguns mais exploradores, outros mais profissionais ou académicos a provar, que à medida que sabiam mais, eram mais analíticos, ou seja, quando provavam iam à procura de certas coisas e no fundo eram muito mais analíticos a provar. E ele dividia de uma forma interessante os provadores que iam lá à adega entre académicos ou profissionais e exploradores. O que é que tu achas que és? Eu? Sim, quando provas. Mais explorador, não sou nada académico. Ok. Últimas duas. Coisas que não gostas de ouvir as pessoas dizer sobre o teu vinho. Opa, se temos aí um catálogo. O vinho é o resultado do nosso trabalho. Quando alguém diz que não gosta, é uma dor no coração. Mas já tenho o coração altamente calejado, já me passa ao lado. Mas nunca gosto. Mas não há assim um comentário, não sei, às vezes aqueles comentários de pessoas que são mais desconhecedoras, do género, tem. Não, estes têm a desvantagem, estes têm a desculpa de serem desconhecedoras. Está tudo bem. Coisas que gostas de ouvir sobre o teu vinho, para terminar numa nota positiva. É o contrário, quando alguém prova o vinho e percebe a referência e quer dizer, claro, quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta quando alguém vê uma reportagem tua e diz brilhante? É ótimo, claro. Alguém que perceba o porquê da gente fazer as coisas é mais uma razão para a gente continuar. Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Ora essa.